Bom, pessoal, então hoje a gente vai dar continuidade no assunto que vocês já começaram a ver lá no primeiro bimestre, que é sequências e progressão aritmética. Uma sequência, ela pode ter termos aleatórios ou ela pode ter termos que têm uma lógica na sequência, né? Que no caso seriam as progressões aritméticas. Progressões aritméticas nada mais são sequências numéricas que seguem esse termo geral aqui, ó, que seria a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. As sequências, as PAs, né, elas podem ser finitas ou infinitas. As sequências infinitas, né, a gente não consegue descobrir quantos termos tem, né, porque são infinitos. E uma sequência finita, a gente consegue descobrir quantos termos vai ter. A gente consegue definir, né, quem é o primeiro termo e quem é o último termo, tá? Uma PA, ela sempre vai ser definida por esse termo aqui que eu já falei, né? Vocês já viram também no bimestre passado, mas só para relembrar. O AN a gente chama de termo geral. Então, quando o exercício, por exemplo, pedir o termo geral da PA, vocês sempre vão ter que descobrir quem é o A1, ou seja, quem é o primeiro termo e quem é a razão, tá? No caso que eu já falei, né, a n é o termo geral, A1 é o primeiro termo, n é a quantidade de termos que tem essa PA. E R é a razão, a gente sempre descobre subtraindo qualquer elemento pelo seu elemento antecessor. Tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Essa primeira PA aqui, 25, 32, 39, 46. Esta é uma progressão aritmética, por quê? Porque quando a gente subtrai 46 do 39, 39 do 32 e o 32 do 25, a gente tem sempre o mesmo valor, que é 7, né? Que é a nossa razão. O nosso primeiro termo é o 25, né? Que é o nosso A1. E a gente tem uma quantidade de termos infinitos. Por quê? Porque aqui ele colocou reticências. Então, sempre quando tem reticências assim, não tem mais nenhum número depois, a gente sabe que a PA é infinita. Nesse segundo exemplo aqui, a gente tem uma PA finita. Por quê? Porque aqui ele limitou a quantidade de termos. Ó. No final, ele colocou um ponto final. Né? Fazendo qualquer termo menos o termo antecessor, seria o termo da frente, né? A gente obtém uma razão menos 11. O primeiro termo dessa PA é o A1, né, que é o 88 aqui no caso, e o último termo é o 44, e a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 termos, então esse último termo aqui é o A5. As PAs também, elas podem ter uma classificação, elas podem ser crescente, decrescente e constante. Assim, a gente sempre vai classificar uma PA de acordo com a razão. Então, se o exercício pedir, qual é a classificação dessa PA? Você não precisa calcular termo geral nem nada. A única coisa que você precisa calcular é a razão, tá? Sempre pega qualquer termo e subtrai pelo antecessor. Se essa razão for maior que zero, você tem uma PA crescente. Se a razão for menor que zero, você tem uma PA decrescente. E se a razão for igual a zero, você tem uma PA constante. Aqui eu coloquei um exercício, né, que está lá no PET de vocês também. Em uma PA, o sétimo termo vale menos 49 e o primeiro menos 73. Qual é a razão da PA? Bom, o exercício já te deu o A7, que é o sétimo termo, e o A1, que é o primeiro termo. Aplicando isso no nosso termo geral, a gente tem que o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, né, igual está aqui. Não esquecer desse parênteses. O AN a gente vai chamar de A7, porque foi o que ele deu para a gente. Né? Então, substituindo aqui, a gente vai ter que A7 é igual a 1 mais. Quem é N? 7. Então, vai ficar 7 menos 1 vezes R. Aqui é só resolver a continha, que a gente vai chegar que a razão é 4. Tá? Essa PA ela é uma PA crescente, por quê? Porque a razão é maior do que zero. Esse segundo exercício aqui, eu não vou ler o enunciado todo não, que ele está lá no PET de vocês também. Mas aí ele está perguntando qual é a PA que possui termo geral AN é igual a 4 mais 3N.
Nesse caso aqui, o exercício está te pedindo ao contrário. Ele te deu o termo geral e está pedindo os termos da PA. Geralmente, o exercício ele vai te dar algum termo ou outro da PA e vai te pedir qual é o termo geral. Nesse caso aqui, ele fez ao contrário, ele já deu o termo geral. Então, para a gente descobrir quem é o A1, basta substituir N por 1. Para descobrir quem é o A2, basta substituir N por 2. Então, eu fiz essas continhas aqui até o A4, né? E descobri que a PA é 7, 10, 13, 16. Essa é uma PA infinita, né? Porque ele não delimitou uma quantidade de termos. Então, basta vocês marcarem lá no gabarito.